Irmãos, nós vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, a partir do verso 1. Até o versículo 11. Marcos 16, de 1 a 11. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Meus amados, nós estamos diante da verdade mais auspiciosa do cristianismo. Jesus venceu a morte. Ele está vivo. Ele abriu o túmulo de dentro para fora. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. Esta é a melhor notícia que o mundo pode ouvir. É que o túmulo gelado não é o nosso último endereço. É que a morte não tem a última palavra. Quando Jesus foi crucificado, o inferno certamente celebrou. Os sábios deste mundo acharam que estavam impondo a ele a mais dolorosa e acachapante derrota. Mas a Escritura diz que se os entendidos deste mundo soubessem o plano de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Porque quando Jesus morreu, ali não era a sua derrota. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. Jesus entrou nas entranhas da morte, e na sua morte ele esmagou a cabeça da serpente, e triunfou sobre os principados e potestades. Esta é a verdade bendita que traz você e eu aqui nesta noite. Temos esperança. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Nós adoramos aquele que matou a morte, aquele que venceu a morte, aquele que voltou para o céu, aquele que está entronizado, e aquele que voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Esta verdade gloriosa e magna do cristianismo enseja-nos algumas lições que passo a descrever para vocês nesta hora. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo, irmãos, proclama que os excluídos da sociedade são privilegiados por Deus. Vejam vocês, por favor, o verso 1 do texto lido. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Versículo 9.
Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. O que me encanta no registro das Escrituras é que a mais gloriosa verdade do cristianismo não foi comunicada primeiramente a Pedro, a João, aos apóstolos, a Maria, mãe de Jesus. Não foi comunicada aos grandes deste século, foi comunicado às mulheres da Galileia, aquelas mesmas mulheres que patrocinaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus, aquelas mesmas mulheres que estavam presentes corajosamente quando Jesus foi crucificado, aquelas mesmas mulheres que viram onde e como Jesus foi sepultado, aquelas mulheres que foram as últimas a sair do Calvário e as primeiras a chegar no seu túmulo no domingo, quando ele ressuscitou. O Senhor Jesus aparece primeiramente para elas. E aquelas mulheres que naquele tempo não tinham o poder e as condições de dar um testemunho em público num tribunal, porque a voz delas não era considerada, o Senhor Jesus as transforma nas primeiras missionárias da maior mensagem do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Para quem elas pregaram? Para os próprios apóstolos. Como eles reagiram? Não acreditaram. Oh, irmãos amados, eu quero dizer para vocês que esta mensagem alcança aqueles que talvez nunca foram notados pelos nobres e grandes e reis da terra, mas o Senhor Jesus mostra para nós que os esquecidos, os desprestigiados, aqueles que não têm vez nem voz, são os primeiros a entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque no reino de Deus a pirâmide está invertida, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Segunda lição que nós podemos aprender com a mensagem da ressurreição, amados, é que a mensagem da ressurreição proclama que os caídos são levantados por Jesus. Veja você o verso 7 comigo, por gentileza. Está escrito assim: mas ide, disse o anjo, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. O Senhor aqui não menciona Pedro porque ele fosse o mais importante, ou fosse o líder, ou fosse um apóstolo de destaque dentre os seus pares. O Senhor menciona Pedro aqui porque o Senhor entende que Pedro a essas alturas nem se considera mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, não, ele não passa de pó. Ele negou o seu nome, ele negou a sua fé, ele negou o seu discipulado, ele negou o seu apostolado, ele negou o seu Senhor. Pedro está desistindo de tudo, mas Jesus não desiste dele. E Jesus então vai ao encontro de Pedro na Galileia, para restaurá-lo, para levantá-lo, para perdoá-lo, para restaurar a sua força, o seu ânimo e o seu ministério. E é curioso que quando Jesus faz isso lá na Galileia, Jesus restaura também o cenário da queda de Pedro, colocando exatamente na praia um braseiro, porque só tem dos 2 lugares no Novo Testamento onde a palavra braseiro aparece, foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus está curando a psique de Pedro, Jesus está curando as memórias de Pedro, Jesus está curando e restaurando a vida de Pedro, Jesus está devolvendo a Pedro o cajado de pastor, substituindo a rede pelo cajado. Eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus, o Jesus ressurreto está aqui, e Ele está aqui para levantar você, Ele está aqui para restaurar você, Ele está aqui para colocar você de pé, você que talvez fracassou, você que talvez caiu, você que talvez negou Jesus, pois Ele está hoje lhe dando uma oportunidade para confessá-lo, para que você seja levantado, restaurado, curado, para a glória do seu nome, e para que você retome o seu ministério, que um dia, quem sabe, você deixou para trás. Esta é a mensagem da ressurreição. Mas há uma terceira mensagem, meus amados irmãos, é que a ressurreição de Cristo proclama o começo de uma nova criação. Vejam vocês comigo o versículo de número 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo
O mesmo está no verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Deus começa a criação do universo no primeiro dia da semana. E Deus começa uma nova criação também no primeiro dia da semana. É muito curioso isso, que Jesus tenha ressuscitado no domingo. É muito importante isso, que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes num dia de domingo. É muito interessante que as igrejas cristãs primitivas se reuniam para celebrar a ceia no dia de domingo. É muito importante entender que as igrejas cristãs do primeiro século se reuniam para fazer o culto e adoração a Deus e recolher suas ofertas no dia de domingo. É muito importante entender que Jesus aparece a João na ilha de Patmos no dia do Senhor, no dia de domingo. Se a criação começa tratando da obra criadora de Deus, aqui a ressurreição inaugura a obra da redenção de Deus. É um novo tempo, é uma nova formação. O domingo, portanto, esse dia da celebração, Jesus ressuscitou e Ele é o Senhor do universo, e por isso você e eu estamos aqui neste dia. Mas a terceira mensagem é que a mensagem da ressurreição proclama, meus amados, que ser um cristão não é apenas você subscrever dogmas verdadeiros, legítimos, bíblicos, mas ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é você pertencer a um movimento. O versículo 7 está escrito assim, quando o anjo deu esta ordem às mulheres: mas ide, dizia a seus discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galileia. Isso é importante. Jesus vai adiante de nós. Nós não apenas subscrevemos um credo, nós seguimos o Cristo vivo. Nós pertencemos à religião do caminho, e Jesus é o caminho. Nós estamos indo e Ele está à nossa frente. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele está à nossa frente, e Ele caminha à nossa frente, e Ele encontra-se conosco, onde Ele vai designar. Se você é um cristão, você é um seguidor de Jesus, você é um discípulo de Jesus, você caminha com Jesus, você pertence a Jesus. Mas mais do que isso, notem vocês, em quinto lugar, que a mensagem da ressurreição retrata para nós que o Senhor Jesus transforma a rotina da vida num encontro especial com Ele. Porque no verso 7 o que está escrito é o seguinte: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que Ele vai adiante de vós para a Galileia. É bom destacar isso. Todos os discípulos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus. Jesus ressuscitou em Jerusalém, mas Jesus vai encontrar-se com eles na Galileia. A Galileia era o lugar onde eles haviam nascido, onde eles haviam crescido, onde eles haviam convivido, onde eles moravam, onde eles trabalhavam. A Galileia era o habitat comum deles do dia a dia, era onde as coisas aconteciam na vida deles. Isso é importante entender, porque Jesus se encontra conosco, é na nossa Galileia, é lá na nossa casa, é lá no nosso escritório, é lá no nosso trabalho, é lá no hospital, é lá na faculdade, é lá na indústria, é lá no comércio, é lá na loja, é lá na rua, é lá no seu táxi, é lá no seu Uber, é lá no seu carro, é lá no seu avião, é lá onde você está trabalhando, é no lugar comum onde você está vivendo. É aí que Jesus tem um encontro com você, transformando o seu lugar comum num milagre glorioso de um encontro glorioso com o Rei da Glória. Este é o Cristo ressurreto. Ele está aqui neste culto, e Ele estará com você quando você retornar para sua casa, e Ele estará com você quando amanhã você acordar para o seu trabalho. Ele estará com você na dinâmica da sua vida, para encontrar-se com você na sua Galileia. Mas mais do que isso, irmãos, em sexto lugar, a mensagem da ressurreição proclama que a ressurreição de Cristo nos faz lidar com
o sobrenatural na naturalidade da vida. Vejam vocês comigo o verso 8. E saindo as mulheres, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Meus amados, aquilo que é comum, ter um encontro com Jesus, de repente torna-se uma experiência tão contundente, tão revolucionária na nossa vida, que o nosso coração é tomado de um grande temor, de uma grande reverência. Ninguém pode ter um encontro com o Deus vivo, com o Deus Todo-Poderoso, com o Cristo ressurreto, sem ser muito impactado. Quando Isaías viu o Senhor da glória, ele diz: ai de mim, Senhor. Quando as mulheres viram o túmulo vazio, e a mensagem do anjo: vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E quando elas olham e veem o túmulo aberto e vazio, elas são tomadas de um grande temor, de uma grande reverência. Quando João, o apóstolo amado, vê Jesus lá na ilha de Patmos, o seu cabelo branco como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido, as suas mãos segurando a igreja, a sua voz como voz de muitas águas, o seu rosto brilhando como o sol no firmamento, diz a Bíblia que ele, sendo mais próximo discípulo de Jesus, cai como morto aos seus pés. Quem suporta a glória do Rei da Glória? Ter um encontro com Cristo é ser tomado desse sentimento que nos deixa em êxtase, num verdadeiro arrebatamento emocional, às vezes de medo, às vezes de quebrantamento profundo, porque é a presença do Rei da Glória que está lidando conosco. Mas finalmente, meus irmãos, é importante entender que a mensagem da ressurreição de Cristo, em sétimo e último lugar, ela proclama para nós que a morte não tem mais a última palavra. Confira comigo o versículo 6. Ele, porém, ele lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. A diferença de Jesus de todos os outros líderes religiosos da história é que você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, dos reis, dos papas, dos príncipes, dos grandes deste século. Mas o túmulo de Jesus de Nazaré está vazio. Ele venceu a morte, ele matou a morte, ele ressurgiu, ele está vivo, ele vai voltar. É por isso que Jesus é tão amado e tão odiado ainda hoje. Ninguém ama hoje os grandes do passado, que estão mortos. Seus nomes foram cobertos pela poeira do tempo. Mas Jesus está vivo. Jesus reina. Ele está no trono. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele destrona reis e ele coloca reis no trono. Ele levanta reinos e ele abate reinos. Ele é o Rei da Glória. E porque ele ressuscitou, meus irmãos, nós podemos ter a garantia de que o túmulo não é o nosso último endereço. Porque ele ressuscitou, nós temos a garantia que a morte não tem a última palavra. Porque ele ressuscitou, nós temos uma viva esperança. Porque ele ressuscitou, a nossa pregação não é vã, a nossa fé não é vã, a nossa esperança não é vã, a garantia de que aqueles que morreram antes de nós não estão perdidos e confusos no espaço da vida, eles estão com Jesus na glória. Nós temos a garantia que os nossos pecados já foram perdoados, e nós não somos os mais infelizes, não, nós somos o povo mais feliz da terra, porque ele ressuscitou. Com primícias de todos os que dormem, nós também ressuscitaremos.
Porque Ele ressuscitou, nós teremos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Porque Ele ressuscitou, o melhor não ficou para trás, o melhor está pela frente. Nós reinaremos com Ele, nós viveremos com Ele, nós estaremos com Ele para sempre e sempre e sempre e sempre. Porque Jesus ressuscitou, Ele agora está qualificado a ser o juiz de vivos e de mortos, porque Ele ressuscitou. Diz a Bíblia que o Pai o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Ele ressuscitou, Ele é o cabeça da igreja. Porque Ele ressuscitou, Ele é o Senhor dos senhores. Porque Ele ressuscitou, Ele é o Rei dos reis. Porque Ele ressuscitou, Ele conquistou o seu, o meu, o nosso coração. Porque Ele ressuscitou, esta igreja aguarda um grande avivamento, um derramamento do Espírito, que Ele e só Ele tem poder de derramar sobre a sua igreja. Porque Ele ressuscitou, nós vamos avançar. Porque Ele ressuscitou, nós estamos mais e somos mais do que vencedores. Porque Ele ressuscitou, nós temos uma viva e bendita e gloriosa e imarcessível esperança. Louvado seja o Senhor. O que você vai fazer com esta mensagem? Diz a Bíblia que não foi só temor. Depois que passou o susto, as mulheres correram, as mulheres proclamaram. E você e eu, vivendo num mundo sem esperança, onde as pessoas estão desesperadas até, você tem a mensagem da esperança. Como aqueles caminhantes de Emaús, que caminhavam cabisbaixos, conjugando os verbos todos no passado, mordidos pela fera da desesperança e do desespero, quando seus olhos foram abertos, e eles contemplaram a Jesus. Não tem mais tristeza, não tem mais cansaço, não tem mais desânimo, não tem mais agenda secundária. Eles retornaram imediatamente para Jerusalém, e disseram: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. E que esta mensagem de esperança seja proclamada em alto e bom som através da sua vida, para que São Paulo, para que o Brasil, para que o mundo todo saiba que nós seguimos o Cristo vencedor da morte, o Cristo vitorioso. Vamos orar ao Senhor, queridos. Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos buscar a face do nosso Deus. Você veio aqui hoje, e você já ouviu desde o culto das 8, passando pela escola dominical às 9h30, o culto das 11, das 13, das 15, das 17, das 19, a mesma mensagem: a vitória de Cristo. A vitória de Cristo. O Senhor Jesus é aquele que inverte a pirâmide da história. E Ele se revela às pessoas improváveis. Ele usa as pessoas improváveis. O Senhor Jesus está aqui hoje para levantar você como instrumento nas mãos dEle. Talvez as pessoas não acreditem, mas Ele acredita. O Senhor Jesus está aqui hoje para pegar aqueles que caíram, estão quebrados, quem sabe não acreditam mais que possam se levantar. E Jesus está aqui para levantar você, para restaurar você, fazer o que fez na vida do Pedro, encher você do Espírito Santo, usar você para orar pelos enfermos, eles serem curados, usar você para pregar a palavra e os corações se derreterem. Jesus está aqui hoje para ir à sua frente, para guiar o seu caminho. Jesus está aqui hoje para dizer o seguinte: você não precisa ter medo da morte, não precisa ter medo da morte mais. A morte já foi vencida, o aguilhão da morte já foi tirado. Hoje você pode olhar na cara da morte e perguntar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Hoje você está aqui para se render ao Senhor Jesus, para adorá-lo como Deus da sua vida. Senhor, bendito é o teu nome, exaltado é o teu nome, Senhor,
Porque no teu plano eterno, Jesus Cristo, teu Filho, haveria de entrar na história, esvaziando-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, se humilhando até a morte e morte de cruz. Mas também no teu plano eterno, Jesus Cristo venceria a morte, e Ele venceu. Jesus Cristo entraria nas entranhas da morte, arrancaria o aguilhão da morte, e mataria a morte. No teu plano eterno, Jesus levantaria do túmulo, como primícia, como primeiro, para que naquele glorioso dia, quando Ele voltar, todos os mortos haverão também de ouvir a sua voz, e sair dos túmulos. Ah, Deus, bendito é o teu nome, porque este plano é eterno, este plano não pode ser frustrado, e tu levarás a cabo tudo aquilo que tu decidiste já na eternidade. Nós te adoramos porque nós fazemos parte deste projeto, fazemos parte deste plano maravilhoso, e nós te pedimos que nesta noite tu apliques pelo poder do Espírito Santo esta palavra em cada coração que está aqui e que está nos acompanhando agora. Que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, Senhor, que haja levantamento de motivações novas para te servir, e que aqueles que estão caídos sejam levantados no poder do teu Espírito, no poder da ressurreição. Louvado seja o teu nome, nós te adoramos, nós te exaltamos, em nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Aleluia, amém.